E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje o chamado PL da dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Parlamentares da base aliada pediram a retirada da pauta da proposta. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, reclamou do horário da votação. Eu acho um absurdo essa votação estar acontecendo agora na calada da noite. O senhor está botando para votar um tema de extrema importância, às 11h38 da noite, com votação pelo Infoleg. Pelo menos tenham coragem de votar de dia, com a luz do sol. É escandaloso. E o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, rebateu o parlamentar. Nada está sendo feito na calada da noite. Na verdade, essa é a noite onde as pessoas que foram presas não estarão mais caladas. E terão hoje uma oportunidade de serem ouvidas por todo o Brasil, presidente. Então, nessa tentativa de retirar de pauta, o nosso voto é obviamente não. Foram 3 anos de sofrimento e perseguição. Pessoas inocentes que estão agora esperando voltar para os braços das suas famílias. Então, a nossa orientação da minoria é não. E não será na calada da noite. Essa será a noite mais viva e mais barulhenta desse mandato em Brasília. E o deputado Marcel Van Hatten criticou a atuação do Supremo na condução dos processos do 8 de janeiro. Esses processos todos são ilegais, mal conduzidos. Estamos há muito tempo já tratando desse tempo nas tribunas e nas comissões desta casa. Mas neste momento o que mais nós queremos é que esse projeto permaneça em pauta e que a gente possa dar algum alívio para essas famílias que passam por tanto sofrimento nas mãos de verdadeiros tiranos de uma ditadura que nós temos hoje no país. O pedido de retirada da pauta foi rejeitado pela maioria e o relator, o deputado Paulinho da Força, apresentou seu parecer aos parlamentares. Paulinho afirmou que o objetivo do projeto é corrigir excessos, mas mantendo a responsabilização de envolvidos e também buscando o equilíbrio. Quando subo a esta tribuna, como relator deste projeto, que muitos chamam de projeto da anistia, mas que eu prefiro chamar de projeto da pacificação nacional. Trago comigo o peso e a esperança de milhões de brasileiros. O peso das feridas que o país acumulou nos últimos anos. Feridas abertas nas ruas, nas redes, nas famílias. Feridas que dividiram amigos, que separaram até quem sempre caminhou junto. Mas também trago a esperança e a esperança de que o Brasil possa, enfim, reencontrar o caminho do diálogo, da serenidade e da confiança. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, reafirmou que a oposição luta pela liberdade dos que foram presos injustamente. Estamos falando de uma pessoa, e pare de esquecer essas pessoas. A Débora, que pegou um batom. Estamos falando da Aline, de Minas Gerais, de Montes Claros, que não cometeu crime algum, entrou aqui e pegou 15 anos de cadeia. Estamos falando do Rubens, que pegou uma bola assinada pelo Neymar e entregou para os bandidos, para os policiais, e está preso, foi condenado a 17 anos. São essas pessoas. E o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que o PT mostrou incoerência histórica durante a votação do PL da dosimetria. O debate começou quando o deputado Lindbergh Farias citou Ulisses Guimarães para criticar a votação do projeto. Eu tenho aqui tido muito respeito aos oradores que estão na tribuna e continuarei a ter ao longo de toda a noite de hoje, enquanto eu estiver exercendo a presidência da Câmara. Mas escutar aqui por diversas e reiteradas vezes integrantes do Partido dos Trabalhadores, um partido que eu respeito a sua história, invocar e falar sobre Ulisses Guimarães quando esse próprio partido votou contra a atual Constituição é realmente uma incoerência muito histórica. Bom, depois de quase 3 horas de debates, a proposta foi colocada em votação e Hugo Motta anunciou o resultado. Sim, 291, não 148, uma abstenção. Aprovado o substitutivo oferecido pelo relator. E antes do fim da sessão, o Motta explicou as razões para pautar o projeto de redução de penas antes do fim do ano. Uma situação que não está boa para ninguém. Uma polarização tóxica, improdutiva,
que suga as nossas energias, que não produz absolutamente nada e que a sociedade que está lá fora não aguenta mais ouvir esse disco arranhado. Nós precisamos virar essa página, nós precisamos entrar o ano de 2026 com novos assuntos, com novos projetos. E é justamente por causa disso que essa presidência decidiu pautar a matéria e construir essa votação no dia de hoje. Bom, com a aprovação na Câmara dos Deputados, o texto segue agora para análise do Senado e deve ser votado na próxima quarta-feira. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, disse que, se aprovado na CCJ, o texto irá diretamente para o plenário no mesmo dia. André Marcília, muito boa noite. Seja bem-vindo. Ontem a votação se estendeu até altas horas da madrugada, ali acabou por volta das 2h30 da manhã. A gente preparou aqui uma arte até para ajudar a nossa audiência com as principais mudanças que foram aprovadas aí com esse PL da dosimetria. Então vamos lá. Impede a soma de penas sobrepostas, permite uma redução de 1/3 a 2/3 para quem não foi mandante nem financiou os atos, altera regras de progressão para tornar o cumprimento de pena mais brando em relação a esses crimes, garante a remissão, que é o instituto jurídico que permite o desconto da pena por estudo ou trabalho, mesmo em prisão domiciliar, e assegura a retroatividade por se tratar, então, de lei penal mais benéfica. Marcília, eu quero te ouvir como é que você avalia que esse texto, então, a qualidade desse texto aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, que vale dizer precisa ainda passar pelo Senado e depois por sanção do presidente da República, mas se, da forma como foi aprovada, alivia um pouco a situação dos condenados pelos atos do 8 de janeiro. E como é que vai funcionar na prática? Eles teriam de peticionar diretamente aos ministros da primeira turma do Supremo para pedirem aí a redução dessas penas, Marcília? Boa noite, Paula, Piotto, Ana, Augusto, audiência. Veja, a gente tem uma redação, a redação do projeto ela não é ruim, né? Mas, óbvio que é necessário que a gente pense em que o STF tem feito de tudo que é bom algo ruim, de tudo que é ruim algo bom. A gente não tem segurança nenhuma no país, né? A gente sempre diz aqui, o artigo 53 da Constituição diz quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis. Eles conseguiram deturpar isso. Imagina o que não fazem com um texto que tenha algum tipo de ambiguidade ou, eventualmente, tenha algum tipo de obstáculo ou possível tropeço. Então, o problema não é o texto, né? O texto, ele é claro. Então, a soma de crimes fica impedida e a gente tem isso em todas as condenações. Todos eles foram condenados pela soma de golpe de Estado e abolição violenta de Estado. Você soma 12 anos, 13 de um com o outro, já dá 26 e a condenação de todos beira a isso. Então, isso é muito importante. Também é muito importante, como estava na arte, a progressão ser imediata e facilitada. E essa questão do mandante, né, não receber benefícios, claro, é direcionado ao Bolsonaro. É uma maneira de brecar o Bolsonaro. E eu temo, sobretudo no avanço desse projeto, não no Senado, porque o Senado é bem provável que mantenha, porque está todo mundo ali em um acordo. Esse texto está acordado entre Senado e Câmara, né? Todo mundo já está ali meio sabendo como a coisa vai acontecer. No entanto, eu fico aqui curioso se o Lula, na hora de vetar ou não esse texto, ele vai permitir que haja os benefícios para os mandantes que aí atingiriam diretamente o Bolsonaro. Então, o ponto que me parece que falta esclarecer é quais são as garantias de que esse texto vai adiante sem mácula, sem ser mexido por ninguém. Qual é a garantia de que o Senado, aprovando, porque o acordo está sendo feito, mas vamos nos lembrar que o representante do STF, que o STF está em tudo. E qual é o representante do STF nessa história toda? Quem está falando em nome do STF? O Paulinho da Força, o Mota, o Aécio pelos bastidores, o Temer inicialmente, quer dizer, pessoas que são difíceis da gente ter confiança de que falam algo e mantêm aquilo que é dito.
Esse me parece ser o ponto central. O Paulinho da Força, falando em nome do STF, tem alguma validade? Será que o STF adiante não pode reverter esse texto em algo prejudicial a esses réus? Será que o Lula não pode vetar esse texto adiante para não favorecer o Bolsonaro? É esse tipo de garantia que agora me parece ser o foco da oposição. O texto está aprovado e maravilha se ele for adiante e que a oposição tenha fôlego para buscar, para além de qualquer dosimetria, a anistia real, a anistia geral, ampla e restrita, que não é nada disso, aí é um monstrengo. Não existe dosimetria na função do parlamentar. Dosimetria quem faz é juiz e a anistia também não é esse texto. Então eles inventaram um monstrengo que é nem uma coisa nem outra. Mas, ainda assim, é preciso que esse texto tenha garantias, não do Senado, que vai aprovar, mas do Lula na hora de vetar e do STF na hora, daqui um ano, por exemplo, de eventualmente mexer. Porque quem garante que daqui 6 meses, aprovado amanhã, daqui 6 meses, e o Lula não vetando, quem garante que o Lindenberg ou a bancada do PSOL não entre com alguma ação marota que existe, todo dia eles fazem isso, e o STF pense diferente, ou deseja colocar essas pessoas novamente como reféns do STF? A gente não sabe. E é esse tipo de garantia que, me parece, não está sendo debatida pela oposição. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Tem um aspecto interessante político, Piotto, porque ontem o PL deveria passar, a intenção era passar diretamente para o plenário do Senado, que era inclusive o desejo do presidente Davi Alcolumbre, mas alguns senadores ali mostraram resistências, entre eles o presidente da CCJ, o Otto Alencar. O principal. Exatamente, aí levantou a mão, opa, esse projeto precisa passar pela CCJ do Senado, então foi marcada uma sessão para a semana que vem. Já circula aí nos bastidores que os senadores ali da base governista devem pedir vista, ou seja, mais tempo para análise, para atrasar aí a discussão desse tema, inclusive para jogar para 2026. Mas foi aí uma manobra utilizada pelo Senado, que acho que vai muito ao encontro do que disse o Marcília, né? Como é que esse texto vai ser discutido no Senado Federal. Boa noite, Paula, Augusto, Ana, Marcília, todos que nos acompanham. Bom, me juntando às ressalvas que o Marcília já fez, até porque se tinha uma coisa que era fácil de ser compreendida e está escrito na Constituição, era só aprovar a anistia era simples, a menos que o Supremo fizesse, digamos, outro desses atos tresloucados de atropelar a Constituição e fosse contra uma anistia aprovada no Congresso. Mas a anistia era muito clara. Então, por exemplo, a tal da dosimetria que o Marcília mencionou, ela é difícil de compreender ainda. Eu perguntei para 2 parlamentares que, diante desse cansaço da situação e não vê nenhuma saída em relação a pessoas que estão presas, acabaram abraçando esse projeto. Sim, óbvio que há sempre um pouco de esperança, para pelo menos você ter alguma resposta ou alguma chance de libertar parte daquelas pessoas. Libertar, né, dentro da lógica de redução de pena e por aí vai. Mas é difícil computar essas penas ainda. Isso não está muito claro. Em que pese alguns cálculos fazerem, né, a gente acreditar que sim, vai haver uma boa redução. Agora, está muito claro também o que o Marcília mencionou aí, e acho que isso tem muito a ver com essa posição da CCJ no Senado. O Otto Alencar é aliado do governo, aliado mesmo, de primeira hora. É o seguinte, é uma dosimetria que deixa dúvidas claríssimas em relação à condição do presidente Bolsonaro e daquele primeiro núcleo que foi julgado, né? O Braga Neto, enfim, os generais mais próximos do Bolsonaro. Esse está muito fato. Mas ainda assim, você teria algum benefício para as outras pessoas. Até porque este projeto passou também com o aval, né, do próprio ex-presidente Bolsonaro, comunicado pelo Flávio Bolsonaro. Aí nós temos 2 situações agora, de forma muito rápida e sucinta. O Senado é uma casa... Presidente de Câmara e de Senado pode muito. Se o Alcolumbre quiser, ele elimina essa coisa da CCJ, ou no máximo diz o seguinte, tá bom, faz a sessão, começa a sessão à noite e isso vai para o plenário. Acabou. Basta querer, porque a gente já viu, digamos, esses prazos que existem no Congresso Nacional aqui no Brasil, é uma coisa muito relativa. Quando eles chegam em acordo, os prazos deixam, até porque se há acordo não precisa cumprir o prazo. E não há nem questionamento judicial em relação a isso. Ou seja, então depende muito do Alcolumbre. O Lula vai vetar. Se isso chegar na mão do Lula, ele vai vetar. É impossível imaginar que o Lula raivoso, que é o original, vai se converter no Lulinha Paz e Amor. Mesmo com o maqueteiro dizendo para ele que, olha, isso aqui pode lhe dar uma imagem de pacificador. Não sei, o original está mais em voga hoje. Basta ver o Lindenberg falando e tudo mais. Ou seja, nós temos uma situação hoje que eu preciso ainda que o Senado se manifeste. Se chegar no Supremo
É difícil, né, pensar alguma coisa. Eu não tenho nenhuma segurança jurídica no Supremo, eu não tenho previsibilidade nenhuma, ninguém sabe o que vai ser feito no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ficamos numa situação, a anistia não ia passar, porque o próprio Mota, em que pese o fato dele ter confrontado agora o líder do PT, o Lindenberg, e disse, né, olha, espera um pouquinho, vocês estão sendo contraditórios, nem assinaram a Constituição. E também, obviamente, a questão da anistia, que foram beneficiados e não querem beneficiar outras pessoas, né? Os perdoados que não perdoam, para lembrar o artigo do Augusto Nunes de tempos atrás na Revista Oeste, mas era o que era possível. Ou seja, diante do nada, alguma coisa possível passou a ser algo interessante. Mas um detalhe, a oposição pelo menos marcou posição em dizer nós vamos continuar lutando pela anistia. Me parece que e esse é só um sinal, é difícil você projetar o futuro no Congresso Nacional com um governo que distribui emendas, mas há um cansaço com o tema. Eu espero que não pare nisso, mas este fato, a própria dosimetria, com alguma chance de libertar essas pessoas ter avançado, é uma resposta do Congresso Nacional. Moderada, poderia ser definitiva, mas ainda assim é alguma resposta. Augusto Nunes, boa noite. Isso em relação ao Supremo Tribunal Federal, ontem, inclusive, Paulinho da Força disse que tudo que ele fizesse em relação a esse projeto, o Supremo iria bater o martelo, né? Foi essa expressão que ele utilizou. Ou seja, já tinha tido várias conversas prévias aí antes da apresentação desse texto. Boa noite. Eu estou mais otimista. Boa noite, Paula, Ana, Piotr, Marcília. Boa noite a você que nos acompanha. Eu estou mais otimista quanto ao clima no Congresso e quanto à tramitação dessa anistia em miniatura, né? vai tirar muita gente da cadeia e isso é bom. Eu estou mais otimista pelo seguinte, a campanha eleitoral começou. Começou. Então, o Lindenberg, para não esquecê-lo, o que ele está se queixando? A semana é de 3 dias, ele está se queixando de trabalhar à noite. Agora, tem uma semana de 3 dias, é para trabalhar à noite e muito. O Congresso tem que fazer isso porque é o que o povo quer. O povo quer anistia e quer a libertação de todos os inocentes. Não é para parar aí. Agora, é para seguir o que foi aprovado por uma maioria razoável. Eles querem tirar o pessoal da cadeia. É para isso que foi aprovado esse projeto. Não é o que a gente quer? Não. Mas pode ser um passo à frente? Claro que sim. Você tem de tirar da cadeia uma menina que foi acusada de utilizar um material inflamável, batom, né? Repetindo uma frase do ministro que até outro dia era presidente do Supremo Tribunal Federal. É preciso tirar de lá essas pessoas que têm mais de 70 anos, estão presas aí há 3. Precisa tirar isso aí, precisa acabar com todos esses processos. Foram julgados em rebanho. Sim. Precisa acabar isso aí. Agora, o povo tem de pressionar e a gente tem de aproveitar agora que o Supremo está na defensiva. O Supremo está precisando se explicar. Não é à toa, nós vamos comentar isso depois, né? Só adiantando, não é à toa que o Gilmar Mendes recuou quanto à questão de quem pede o impeachment de um ministro do Supremo. É o povo, pode pedir sim, um brasileiro pode pedir. Então o povo, do qual emana todo o poder, exige que acabe esse sofrimento dos que foram presos por não terem feito uma arruaça, no máximo, na Praça dos Três Poderes. Agora, este é o momento. E é o momento de agir rapidamente. Quanto maior for a pressão do povo, mais pressa terão. Mas, para mim, eles estão agindo assim, e esse projeto foi aprovado, porque eles estão sentindo, nesta campanha que já começou, repito, de que lado está o povo.